Então nesse vídeo eu irei criar do zero a interface do jogo da velha, né? Como a gente está vendo aqui na tela. E aí, né, para quem não conhece o jogo da velha, eu vou deixar aqui algum vídeo de referência. Nós vamos nesse vídeo criar a estrutura básica desse jogo aqui no HTML, e aí depois a gente vai configurar algumas coisas que a gente vai precisar para criar a estilização, né? Então eu vou criar o básico e aí depois a gente vai precisar de uma biblioteca de ícones para adicionar os ícones que a gente vai precisar para montar essa estilização, e também como a gente vai utilizar o Tailwind, também vou precisar configurar o Tailwind aqui na minha página HTML. Então vamos lá. O que eu vou fazer é, venho aqui na minha mesa, vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de Tic-Tac-Toe, né, que é o nome desse jogo aqui em inglês. E aí eu vou abrir ele já no VS Code para a gente iniciar aqui a nossa marcação com HTML, né? Então vamos lá. Eu vou aqui já criar a minha pasta, vou criar aqui o meu arquivo HTML, não coloco index.html. E como eu tenho um emmet aqui, eu posso colocar uma exclamação do enter, ele já cria aqui o documento para mim, né? Eu vou colocar aqui o título de Tic-Tac-Toe. E aí vou iniciar aqui com a marcação do jogo da velha, né? Então se eu vir aqui no meu modelo, eu já começo, né, e eu sempre faço isso, né, imaginando tudo isso aqui como caixinhas, né? Então a estrutura básica que eu vou criar é justamente criar essas caixinhas para já deixar pronto, para depois a gente só configurar e fazer a estilização. Então eu enxergo aqui nesse jogo da velha uma caixa, e aí eu já vou falar aqui das caixas principais, né? Uma caixinha que vai ter, né, essas informações aqui de cima, uma caixinha que vai ter o tabuleiro em si, inclusive eu acho que eu vou até colocar esses dois, tanto o tabuleiro como aqui o indicador de qual é o jogador da vez, na mesma caixinha. E aí também tem uma caixinha aqui para os botões de ação aqui de baixo e também para o timer. Então eu vou criar essas caixinhas, né? E depois criar caixinhas menores, né, para esses indicativos aqui, né, de vencedores ou de empates. E aí cada um desses quadrantes aqui também vai ser uma caixinha. E aí a gente já vai criar tudo isso aqui com esse conceito de caixinhas aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Venho aqui, e eu gosto de fazer assim, né, colocar um header para aquela parte de cima, né, colocar um main para a parte principal, que no caso é o tabuleiro aqui, e um footer para a parte de baixo dos botões. E aí no header eu já vou colocar essas informações aqui. Então por enquanto a gente não tem os ícones, né? A gente não configurou a biblioteca de ícones, então eu vou colocar um Ozinho minúsculo, Xzinho minúsculo, e aqui eu vou colocar talvez um sinal aqui de porcentagem, né? Só para ilustrar e depois a gente conseguir colocar os ícones no lugar. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar aqui tudo isso dentro de caixinhas, eu vou colocar sections, né? Sectionzinhos aqui para esse header. E aí, como eu estou usando o emmet, eu posso vir aqui e colocar section e multiplico por 3 e ele cria para mim 3 sections aqui. Massa. E aí aqui eu vou colocar as informações aqui da bolinha, né? Então eu vou colocar a bolinha dentro de um span. E aí para você que está perdido aqui com essas tags HTML, que talvez não entenda de HTML, eu vou deixar também um vídeo aqui para você pegar ali o básico de HTML. E aí essa outra parte que eu vou colocar dentro de um strong, né, porque eu estou vendo que está em uppercase, e aí é bom a gente sempre utilizar as tags semânticas, né, que aí ajuda para o leitor do documento ele entender as informações corretamente, né, porque a gente não, se a gente fizer tudo isso só em estilização,
as ferramentas de leitura de tela que talvez não vão carregar ali a estilização, não vão entender muito bem essas informações. Então, vamos lá, strong, e aí coloco 0 wins, né, como está aqui. E aí, para o outro só copio e colo, né? Copio aqui, coloco aqui embaixo, com o section aqui, e aí colo aqui, section também. E aí aqui vai ser o xzinho, 0 wins, e aí eu vou colocar a porcentagem aqui e vai ser draws, né? Draws, né, como está aqui. Agora eu vou criar o tabuleiro, então o tabuleiro vai ser aqui no main, vai ser uma section também, e aí dentro dessa section eu vou criar 9 quadrantes, né, porque são 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9, então venho aqui, vou colocar span também, né, span, na verdade, como ele depois vai ser clicável, eu vou colocar buttons aqui, button, que aí ele vai entender que aqui eu posso clicar para jogar. E aí eu vou criar 9 buttons, então multiplico por 9 aqui, beleza? Ficou em uma linha só, vou quebrar essa linha, né? Então venho aqui, eu vou pegar só o primeiro, e aí só aqui para frente, pegar todos os buttons e dou quebra de linha, muito bem. Eu já fiquei com cada uma linha específica aqui, depois a gente vai colocar mais informações aqui dentro, então se ficar tudo em uma linha só vai ficar um pouco difícil. De baixo também vou colocar, na mesma caixinha do main, né? Então aqui eu vou colocar só em uma section diferente. E aí os botões são 2 botões, né? E aí eu vou colocar isso dentro de uma div. E aí dentro da div eu vou colocar os spans, né? Não são nem botões, são mostradores, né? Span. E aí um spanzinho, um para o X e um para a bolinha, né? Então vou colocar X e um outro span para a bolinha. Isso aqui. E aí por último vou colocar aqui também esses botões e o timer. Então a ideia é a mesma, né? Venho aqui, coloco button. E aí é bom a gente sempre colocar, quando tiver button, colocar um type button, né? Para ele não fazer subir, mas aqui como não tem formulário, não teria problema, mas se tivesse formulário a gente colocar um type button. E aí, tudo bem, um button, esse button aqui vai ter um span, e aí como eu não tenho um ícone aqui, eu vou colocar setinha de back, coloca aqui, posso colocar um comercial, eu vou querer isso aqui, né, então vai ser comercial LT, e aí um tracinho aqui embaixo, coloco outro botão, esse aqui vai ser o botãozinho do X, né, para fechar, e aí aqui o timer eu vou colocar um span, na verdade ele tá meio negrito, né, eu vou colocar strong também. E aí vou colocar o mesmo que está mostrando, né? 0006. Então é isso, né? Se eu vir aqui, e aí outra ferramenta também que eu estou utilizando aqui, né? O Live Server, então eu posso vir aqui em Go Live. Ele vai abrir aqui a minha página no browser, né? Então eu posso ver aqui que não tem nada de interessante aqui por hora, né? Apenas informações aqui que não se parecem muito com o nosso modelo. E aí, como o vídeo já está um pouco longo, a gente vai ficar por aqui, né? A gente já criou a estrutura base. No próximo vídeo a gente vai configurar, né? Colocar a biblioteca, a CDN de ícones. A gente vai utilizar o Feather Icons e também a CDN do Tailwind, para a gente conseguir estilizar utilizando as classes do Tailwind. Então esse vídeo fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.